Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula de matemática antes da prova. Prestem atenção, ó, que é volume 3, tá? Que é o capítulo 9, e no volume 4 vai cair o capítulo 10, tá? Equações e sistemas e proporcionalidade. Vamos lá. Sistemas. Tem exercício, esses exercícios aqui, eles pedem pra gente resolver com gráficos, tá? Eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer para resolver isso daqui, ok? Primeira coisa é resolver o sistema. Encontrar o par ordenado que é comum às duas equações, tá? Essas duas equações aqui, ela fica mais fácil para a gente resolver por adição. Por quê? A gente tem as letras aqui iguais, acompanhadas de números com sinal trocado. Então, x mais x dá 2x, mas x menos x, perdão, y menos y dá zero. Então, a gente consegue eliminar uma letra. Então, ó, x mais x, 2x, y menos y, 0, 4 mais 2, 6. X é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Então, já descobrimos o valor do x. Depois, basta pegar qualquer uma das duas equações e no lugar do x colocar 3. Então, eu tenho 3 mais y é igual a 4. Y, então, é igual a 4 menos 3, ou seja, y é igual a 1. Descobrimos o par ordenado, que é comum às duas equações. Depois, a gente precisa descobrir outros pares independentes ali nas duas equações. Então, por exemplo, nessa primeira equação, vamos atribuir o valor de x ao número 1, por exemplo. Se o x for 1, só na primeira equação por enquanto. Se o x for 1, eu tenho y valendo quanto? Y é igual a 4 menos 1. Y é igual a 3. Então, eu tenho, na primeira equação, deixa eu organizar aqui, porque senão vocês não vão entender. Vou fazer de outro jeito, tá? Não é de outro jeito, é só organizar diferente. Então, aqui, ó, para a primeira equação, tá? Vou botar assim, ó, x, vou escrever aqui qual é a equação e qual vai ser o valor do y. Então, a gente já tem x valendo 3. Então, eu vou botar x valendo 0, x valendo 1. Vou botar só 2 para ficar 3 no total, só para não ficar muito grande. Então, se o x for 0, ó, se o x for 0, se no lugar do x eu pôr 0, eu vou ter y valendo 4, certo? E se no lugar do x for 1, ó, esse 1 vai para lá, menos 1, vai ficar y valendo 3. Então, eu tenho os pares ordenados 0 com 4, 1 com 3 e o 3 com 1, que foi o que a gente encontrou aqui, tá? Agora, na segunda equação, vou fazer o mesmo. X mais y, perdão, é x menos y. X menos y é igual a 2. Qual vai ser o valor do y? Também vou botar o x valendo 0 e o x valendo 1, tá? X valendo 0, ó, 0 menos y é igual a 2. Então, esse tem que multiplicar tudo por menos 1, porque o y não pode ficar negativo, vai ficar y igual a menos 2. E se o x for 1, esse 1 vai para lá, menos 1, vai ficar menos y igual a 1, e aí multiplica por menos 1. Vou só fazer aqui, para vocês não complicarem, ó. O que eu fiz? Peguei esse 1 e joguei para lá. Vai ficar 2 menos 1. Menos y é igual a 1. Então, tem que multiplicar tudo por menos 1, porque o y não pode ficar negativo. Então, vai ficar y igual a menos 1, tá? Deixa eu apagar aqui, porque agora eu vou fazer o gráfico. Então, feito isso, nós temos também aqui, ó, mais pares ordenados da segunda equação. Então, a gente tem que montar o gráfico baseado nisso. Aqui a gente vai ter um gráfico, ó, 0 com menos 2, 1 com menos 1, e o 3 com 1, que é o que a gente já tinha. Tem x negativo? Não. Mas tem y negativo. Vou botar espaço aqui. Calma aí. Para caber tudo bonitinho. A gente tem até 2, 4. Vou fazer por aqui mesmo. Ó, aqui é o valor do x. E aqui valores do y. Tá? Então, vamos fazer, eu vou usar aqui outra cor. Vamos, por exemplo, fazer de verde a nossa primeira equação aqui, tá?
de verde. Nós temos que marcar o par ordenado 0 com 4. Então, ó, 0 de x com 4 de y, a gente vai marcar exatamente aqui no 4 do y. Agora, 1 de x, só marcar aqui 3, 2, 1. 1 de y, tá? 1 de x com 3 de y. Então, 1 de x está aqui com o 3 do y. A gente, ó, vai ao encontro, tá? Aqui o ponto. E depois, 3 do x, 3 do x com 1 do y. Marquei o ponto. Então, temos a reta aqui. Eu espero que eu não fique tão não ficou tão torto. Temos aqui uma reta. Deixa eu prolongar ela aqui um pouquinho. Aí, depois, nós vamos marcar... Deixa eu mudar de cor. Vou botar roxo. Para a gente marcar agora da segunda equação, tá? Eu tenho 0 de x com menos 2 do y. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, tem que marcar aqui o ponto. 1 do x com menos 1 do y. Então, aqui, ó, outro ponto. E o 3 do y, do x com 1 do y, que está aqui. Então, ó. Então, essas duas equações aqui, elas só tem o mesmo resultado exatamente nesse ponto, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer no gráfico. Vamos seguir. Não esqueçam daqueles exercícios. Quando a equação do segundo grau for incompleta, digamos que vocês tenham lá assim, ó, x ao quadrado é igual, x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 32 é igual a 0. Como que vocês resolvem isso? A gente vai deixar tudo que tem x de um lado e que não tem x do outro. Então, ó, 2x ao quadrado é igual a 32, o 32 foi para o outro lado positivo. O 2 que está aqui multiplicando vai dividindo, então x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 16. Esse ao quadrado, a operação inversa da potenciação é a radiciação, então vai como raiz quadrada para o outro lado. Se tratando de equação do segundo grau, a gente tem que botar um mais ou menos na frente, raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, então x tanto pode ser 4 positivo quanto 4 negativo. É isso que esse mais ou menos significa. O x' vai ser positivo, o x duas linhas pode ser o negativo, tá? Então, tanto 4 positivo quanto 4 negativo é a raiz dessa equação, tá? Façam aí, ó, página 41, número 22. Agora vamos falar sobre ser diretamente proporcional. Quando for diretamente proporcional, gente, basta resolver em x. Então, se eu tenho lá assim, um exemplo, deixa eu pensar. Uma pessoa comprou 5 blusas e gastou R$195. Se ela comprar 2 blusas, quanto que ela vai pagar? A quantidade de blusas que ela vai comprar diminuiu. Ou seja, quanto ela vai pagar também vai diminuir. Ok? Então, aqui é diretamente proporcional. Quando um diminui, o outro também diminui. Ou quando um aumenta, o outro também aumenta. Aqui, ó, basta multiplicar em x. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 195 vai dar 390. X é igual a 390 dividido por 5. X vai dar igual 39 dividido por 5. Vai dar 7, vai sobrar 4, vai dar 78. Então, para comprar 2 blusas, ela precisa de R$78, ok? Façam aí esses aqui. Quando for inversamente proporcional, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma coisa. Velocidade, que é o exemplo que eu adoro. Quilômetro por hora e tempo. Para chegar, eu fui a 60 km por hora e demorei 30 minutos para chegar num determinado local. Se eu for a 80 km por hora, quantos minutos eu vou levar? Aqui a minha velocidade aumentou, mas o meu tempo vai diminuir. Por quê? Porque quanto mais rápido a gente anda, menos tempo a gente gasta, ok? Então é inversamente proporcional. Quando for assim, coloque em evidência aqui, ó, essa fração. A fração que está com a letra 30 sobre x. Ela não tem mudança nenhuma. A fração que não tem o x, a gente inverte a posição. Quem estava embaixo fica em cima, quem estava em cima fica embaixo.
e depois multiplica em x. Então, 80x vai ser igual a 30 vezes 60, que dá 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 80. Corta um zero com um zero. 180 dividido por 8 vai dar 22,5. Ou seja, a pessoa vai levar 22 minutos e meio para chegar no mesmo local, ok? Façam aí, ó, página 49 toda, 50 é o número 13 e o número 14. Por favor, anotem as dúvidas, levem para o Zoom. Nós temos 15 minutos lá para tirar dúvida antes de fazer a prova, que já é semana que vem. Então, hoje é o último dia, ok? Beijo!